Moçada, um grande aniversário hoje, cortante, hein? Happy birthday to you, Brit Steel. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando com muito mais peso na sua vida. E hoje, mais uma vez, um grande aniversário do Clube dos 45, abrindo a década de 80. Hoje é aquela história, moçada, devia ser feriado, viu? Porque hoje, esse dia, 14 de abril, em 1980, 14 de abril de 1980, foram lançados dois grandes discos de heavy metal. O primeiro do Iron Maiden, né? O começo de tudo dessa banda sensacional, importantíssima, e esta coisa maravilhosa aqui, ó. Brit Steel, do Judas Priest. Moçada, esses dois lançamentos vinham abrindo a década. E, olha, esses discos que eu tô falando aqui no Clube dos 45, eles são muito importantes porque eles mostram a abertura dos anos 80 e eles já vão mostrando tudo que a década seria pro heavy metal, né? Porque foi uma década fantástica, maravilhosa, marcante, transcendental, seminal e quantos mais adjetivos vocês quiserem usar, né? E começou rasgando, tá? Então, ó, esses dois aqui, mais outros que nós já falamos aqui, como o Angel Witch, por exemplo, mais alguns que nós vamos falar ao longo do ano aqui no dia do seu aniversário. A década de 80 começou muito bem e a resenha do Iron Maiden também tá no canal, vai lá dar uma olhada, tá? Então, esse dia aqui é muito especial porque tem o aniversário desses dois petardos maravilhosos aqui. O Iron Maiden, uma das maiores bandas de todos os tempos. O Judas Priest, também uma das maiores bandas de todos os tempos. Com uma diferença. O Iron Maiden, neste 14 de abril de 80, estava lançando seu primeiro disco. E o Judas Priest estava lançando mais um disco, porque ele já tinha lançado alguns aí de grande qualidade nos anos 70. Então, esse aqui foi o disco que abriu os anos 80 para o Judas Priest e foi de arrebentar. Nesse disco aqui, o Brit Steel, teve mais uma mudança de formação, mais uma mudança para variar de baterista, né? Porque o Judas Priest, depois da entrada, ou das entradas do Robbie Halford e do Glenn Tipton, ou Tipton, não sei direito como é que é essa pronúncia, mas acho que é Tipton, né? A banda se estabilizou nesse quarteto, assim, central, né? A dupla de guitarristas, né? Glenn Tipton e K.K. Downing, o baixista Ian Hill e o vocalista Robbie Halford. Lembrando que o Ian Hill e o K.K. Downing foram os fundadores do grupo. Os bateristas sempre teve uma rotatividade durante os anos 70 nos bateristas do Judas Priest. Aqui, nesse disco, né, em 1980, foi o primeiro do David Holland, ex-Trapes, que ele tocava lá com o Glenn Hughes, né? Então ele entrou no Judas Priest. Esse aqui foi o primeiro disco com o David Holland, que ficou, né, durante os anos 80 no Judas Priest. Ele saiu depois só lá em 1990, quando veio o Painkiller, né, que aí entrou o Scott Travis. Mas então ele atravessou os anos 80 aqui, a formação do Judas Priest deu uma boa estabilizada aqui então, né? E esse disco aqui vai rasgando, é um disco cortante, um disco maravilhoso, um disco sensacional. O Judas Priest, muita gente fala um pouco mal desse disco aqui, porque diz que o Judas Priest mudou o estilo, ficou muito mais direto, largou um pouco aquelas tendências mais de hard rock, mais de psicodelismo, um pouco até que a banda tinha, não sei o quê. A banda ficou um pouco mais direta mesmo, um heavy metal mais cru e direto, mas nada que ficasse ruim, muito pelo contrário. Esse disco aqui é muito bom. Eu considero um dos melhores do Judas Priest, sem dúvida alguma. Aí a gente pode entrar numa discussão, né? Porque vai ter gente que vai preferir outros, né? Tem gente que vai falar do Sad Winds of Destiny, tem gente que vai falar do Screaming for Vengeance, tem gente que vai falar do Defenders of the Fate, tem gente que vai falar do Painkiller. Bom, acontece que o Judas Priest tem uma discografia extensa de muitos grandes discos. E é difícil colocar um como o melhor. Eu coloco esse como um dos melhores. E a banda também, porque no início dos anos 2000, teve uma moda que surgiu aí entre as grandes bandas, né, que obviamente ainda estavam nativas, né, de pegar um disco clássico, assim, que eles lançaram
né, lá nos anos 80, nos anos 70, e que fez bastante sucesso, eles pegaram um disco daqueles lá e fizeram uma turnê daquele disco, tocando aquele disco inteiro na turnê, obviamente, tocando um show completo, mais do que as músicas daquele disco, mas pegando aquele e tocando inteiro. Então teve lá, o Dio tocou Holy Diver inteiro, por exemplo, né? O Judas Priest escolheu este aqui para tocar inteiro numa turnê que eles fizeram no início dos anos 2000. Tocaram British Steel de cabo a rabo nessa turnê aí, mostrando então a importância que esse disco tem na história, na discografia da banda. Né? Um disco que fez bastante sucesso na época, né? Uma época que o heavy metal estava se recuperando, né? Da questão lá do punk, aquelas coisas lá. Esse aqui entrou junto com os lançamentos, os primeiros lançamentos da New Wave of British Heavy Metal e arrebentou. Então vamos aqui falar um pouco faixa por faixa da qualidade incrível desse play maravilhoso. Vou mostrar mais uma vez um pouquinho, né? Ó, falei que era um disco cortante, dá uma olhada aqui na lâmina maravilhosa que tem aqui. E tem aqui, né, o rasgo que ela faz aqui atrás, com a foto da banda, ó. Aqui o Glenn Tipton e o Robbie Halford em cima, o Dave Holland no meio, o Ian Hill e o KK Downing aí embaixo. Então vamos ver aqui, moçada, ó. O disco abre com Breaking the Law. Breaking the Law, a música de trabalho, virou single, virou clipe. Numa época que as bandas de heavy metal não faziam muitos clipes, esse aqui virou um clipe. Uma música maravilhosa, fantástica, um riff inesquecível. Aquela música que você ouve é um arrasa quarteirão. Seguido Rapid Fire. Rapid Fire, se Break the Law, um arrasa quarteirão, Rapid Fire ainda mais. Aquela batida já rápida, sabe? Aquela caixa incessante, rápida, que não passou despercebida essa batida das bandas thrash que viriam um pouco mais tarde, hein? Pode ter certeza. Metal Gods, depois, Metal Gods já é mais lenta, mais cadenciada, e ela serviu depois para o apelido, né, que muitos headbangers aí, muitos roqueiros começaram a chamar o Robbie Halford de Metal God. Então, por causa dessa música aqui do Judas Priest. Grinder segue o pique, né, uma música fantástica, os riffs são maravilhosos, tá? Glenn Tipton e KK Down, a primeira dupla de guitarristas da história do heavy metal. Já expliquei isso aí no vídeo, o que é ter dois guitarristas e ter uma dupla. Vai lá, dá uma conferida, né? A primeira dupla de guitarristas do heavy metal aqui arrebentou em todas as músicas aqui, né? United depois é uma música já, vamos dizer assim, já um pouco mais comercial do disco aí, que fecha esse lado 1, mas continua sendo bem legal. O lado 2 abre com a maravilhosa Living After Midnight. Moçada, até dá pra fazer um trocadilho aqui. Você ouve, você escuta e você fala assim, Living After Midnight, pela madrugada. Que coisa maravilhosa. Moçada, tem até uma curtinha aí que eu explico da onde surgiu a ideia para esse título. Vai lá, dá uma olhada lá, né? Que tem aí que é legal. Mas a música é maravilhosa. Ficou durante milênios fazendo parte dos shows da banda. Segue Don't Have to Be Old to Be Wise. Essa aqui, olha, é aquilo que eu falo pra vocês, sabe? As bandas têm lá seus clássicos, eu tenho alguns meus, né? Essa aqui é um deles. Que música maravilhosa. A guitarra, o riff de guitarra, a introdução, a interpretação. Cara, olha, Don't Have to Be Old to Be Wise. Na verdade, você se sente o sábio aqui, porque por curtir um negócio tão maravilhoso desse, sabe? Então você fala, pô, sabe o que sou eu de gostar do negócio tão incrível desse aqui, tá? Ouçam e vê se não dá essa sensação. Na seguida, The Rage, mais um dos clássicos particulares, meu, que, nossa, cara, ela começa assim meio, sabe, parece que começa meio com umas interrogações, sabe? Começa com o baixo, uma bateria, parece que vai, parece que não vai, aí despeja um peso, uma coisa, um andamento. Essa aqui é aquela cruel, tem uma beleza até cruel, que judia, sabe? De ouvir. Cara, que coisa incrível, uma fúria mesmo de um heavy metal maravilhoso. E para fechar, Steeler, né? Então, Steeler, tudo a ver aqui com a lâmina de aço aqui da cortante aqui, né? Para rasgar de vez, para cortar de vez, para fazer tudo em pedaços. No final, moçada, é um disco maravilhoso, da primeira à última faixa. O pique não cai nunca. Tem guitarras incríveis.
A bateria que eles falam, a bateria é muito reta, muito isso, muito aquilo. A bateria aqui ficou muito bem colocada em todas as faixas. O baixo pesadão, muito bem conduzido pelo Ian Hill, discreto, mas fantástico, sabe? Indispensável. E moçada, é um disco maravilhoso, é um disco incrível, pesadíssimo, fantástico. Abri a década com uma emoção muito grande até. Olha, esse aqui, terminando aqui, vai lá, escuta esse, escuta do Iron Maiden, curtam de montão. Como eu já disse para vocês, quem conhece sabe muito bem do que eu estou falando. Quem não conhece, corre atrás, vai ver, porque é um documento histórico pesado, maravilhoso, sensacional. Então é isso aí, moçada. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!